e a gente esteve lá fazendo cobertura do treino, vi muitos movimentos importantes, algumas alterações táticas que o Cuca deve promover, por exemplo, o Franco jogando de primeiro volante, o Bernard de ponta esquerda, o Robert de ponta direita com o pé trocado, né? Então tanto o Robert quanto o Bernard jogando ali com o pé trocado. O Robert, inclusive, gostei da movimentação dele, um jogador que está ali. Por isso que é importante, né? A gente ter oportunidade de eventualmente ir à Cidade do Galo, trazer para o torcedor informações, tirar algumas conclusões sobre as nossas próprias óticas e não somente sobre o que o clube quer falar ou o que o clube quer transmitir. Então foi muito importante lá ontem, gostei da movimentação do Robert. O Vitinho é um lateral que joga aberto pelo lado direito. Lateral não, ele é um meia, não estou falando do Vitinho, Vitor Gabriel não, tá falando do Vitinho, o meia, ele joga aberto mais pelo lado direito, então ele faz o corredor ali pela direita. Gostei da movimentação do Vitinho também. O Rubens, ao que parece, ele vai ser um jogador voltado mais para o meio de campo, para frente. Eu acho que é o que o torcedor atleticano mais pede aqui. Provavelmente deve ser esse negócio que o Rubens não deve ser lateral. No entanto, ele deve também ser utilizado como reserva do Arana. Acho que também é notório e normal que isso aconteça, até que haja um substituto para Guilherme Arana. Outro jogador que eu gostei bastante da movimentação, trouxe algumas informações sobre isso, foi o Patrick Silva. Tratei de observar ele com mais cuidado, porque outros jogadores a gente já conhece mais, então assim, o meu objetivo era observar ele, o Gabriel Menino, o próprio Robert, o Vitinho, né? E o Patrick Silva me surpreendeu positivamente, o jogador que joga de cabeça erguida, muito alto, joga com as duas pernas, tem visão de jogo, tem bom passe. Foi bastante acionado durante a atividade que eu estava assistindo lá, porque eram algumas atividades, né, divididas entre os campos na Cidade do Galo. Então, o Patrick Silva é um menino que eu gostei bastante de ver e acho que a gente pode surpreender, tá? Venho falando aqui, falei na transmissão ontem, que ele me lembra um pouco o porte físico do Patrick Vieira, né? Aquele volante francês, que jogava muita bola na década aí de 2000 e tudo mais, do Arsenal. E realmente me surpreendeu o Patrick Silva. Acho que pode ser um jogador muito mais útil do que o que a gente imagina, muito mais útil do que parece e quem sabe pode ter sido um grande acerto do Siga. Acabou que depois dessa questão de eu ter visto o treino do Patrick Silva e ter ficado bastante satisfeito com o que assisti, eu perguntei para algumas pessoas que eu conheço que cobrem o Palmeiras, a maioria das pessoas elas lamentaram a saída desse jogador da equipe do Palmeiras, falando que era uma grande promessa da base, um grande jogador. O problema, gente, é que lá dá encaixe o jogador igual o Patrick Silva. Aqui não, no Galo não. Lá dá encaixe, lá tem um monte de Patrick Silva. E não significa que ele seja inferior a esse, só significa que tem outros e que ele serviria para uma moeda de troca, porque o Atlético teve interesse no jogador e eles queriam o Paulinho. Não significa que esse jogador ele foi simplesmente descartado porque ele não servia para o Palmeiras. O Palmeiras tem um monte de jogadores da base. E é inclusive nessa pauta que eu quero entrar em seguida, tá? A gente falou então sobre o treino, a gente cobriu todas as informações, então o Atlético pretende reabrir o treino mais vezes aí para a imprensa. Vai ser mais frequente, digamos assim, esse tipo de coisa, né? Com a volta do Domênico Belli na comunicação, certamente tem o dedo dele nisso, porque é um cara que gosta dessa aproximação da imprensa, da torcida, e recentemente estava do nosso lado aqui, né? Ele estava do lado de cada imprensa, né? Ele estava lá no 98, no Filhos da Pauta, né? No FDP. E então, assim, cara, realmente gostei bastante e tirei algumas conclusões importantes. O Cuca, ele com pouco tempo, ele já começa a ter um time diferente, um time mais rápido, mais dinâmico. E até que eu gostava do estilo do Gabriel Milito, mas o Cuca é outra coisa, é um negócio mais simplificado e talvez até mais efetivo, entendeu? A questão do Bernard com ponta esquerda, por exemplo, quando ele chegou aqui no Atlético, eu falei, cara, lá na Grécia eu conversei com o pessoal e eles falaram, o Bernard não serve mais para ponta esquerda, não tem velocidade e tal. A primeira coisa que o Cuca fez foi colocar ele lá, e ele foi bem. Ele foi bem, acho que também passa pela confiança do trabalho, né? Um conhece o trabalho do outro, o negócio vai ficando mais ali azeitado. Gostei do treino de ontem, gostei bastante, tá?